Está começando o podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. Produção e apresentação, Adamastor Inácio. Ela é professora com mestrado e faz da educação um verdadeiro sacerdócio. Conheceu o trabalho aos 15 anos de idade. Aos 19, já lecionava História em escolas públicas da rede estadual. Em Carapicuíba, foi secretária municipal da Educação e vereadora da 13ª legislatura. Nossa convidada de hoje é Aparecida da Graça Carlos, ou simplesmente professora Cida Carlos ou Cida Lula Carlos. Vamos conhecê-la? Seja bem-vinda, professora. É um prazer tê-la conosco aqui nos estúdios do Diário da Região. O prazer é todo meu, né? Quero agradecer aí ao convite e também parabenizar aí por toda a produção, né? O diretor-geral, Márcio Sanazar, o Vrege, o Alan, que também está aqui no estúdio, e a Adriana também, que faz parte aí. A Adriana é minha filha, veio dar uma força hoje aí. É. Adriana Gonçalves. Obrigado, filha. Eu costumo dizer, professora, que o nosso podcast é um bate-papo informal. E quem manda aqui é o entrevistado, a entrevistada, né? Portanto, a senhora responde ou comenta assuntos da maneira que quiser. Por favor, sinta-se à vontade, ok? Agradeço. E nesse primeiro bloco, a gente costuma dar um mergulho no tempo. Afinal, onde nasceu Cida Carlos? Quem são os seus pais, irmãos? Fale um pouco das suas origens, professora. Então, a minha origem é lá do Paraná, né? Sou paranaense, vim para São Paulo aí, numa época, meus pais, né, tiveram que sair do Paraná, porque Cidade? de Uraí, Paraná. Uraí. Está longe de Curitiba? É um pouquinho, bem próximo de Londrina. Ah, tá. Tá? E nós viemos então para São Paulo, eu tinha o quê? Não tinha ainda 2 anos de idade. Né? Eles perderam tudo, eram lavradores, vieram para São Paulo e a primeira cidade em que eu morei aqui em São Paulo, né, foi Osasco. Então só nasceu no Paraná. Só nasci no Paraná. E aí fui criada aqui nessa região da Grande São Paulo. Então até os 5 anos morei aqui e depois nós fomos para a cidadezinha lá de Pirapora do Bom Jesus, onde eu fui criada. Então, meu pai, né, Benedito Carlos, aqui trabalhou, quando ele veio para São Paulo, trabalhou na Eternit aqui em Osasco, depois ficou doente e tudo mais e acabou tendo que fazer um outro tipo de serviço que não carregasse peso, né? Então nós acabamos indo para Pirapora do Bom Jesus. E a minha mãe, dona de casa, graças a Deus viva até hoje, né? Meu pai faleceu aí na pandemia, que foi bem triste para a gente, mas uma pessoa batalhadora e tenho aí meus 4 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos. O nome? Rose, estou fazendo aniversário hoje. Opa, parabéns, Rose. Parabéns. Hoje dia 31, estou fazendo aí aniversário. A minha irmã Sandra, meu irmão Toninho e Benedito, porque meu pai Benedito Carlos colocou o nome de Benedito no mais... Ele é o mais novo. E eu sou a mais velha. Você falou o nome da mamãe? Luzia, dona Luzia, um beijão para dona Luzia. E você cresceu entre Osasco e... nessa região, na verdade, né? Porque assim... Brincou a infância mais ali em Pirapora. Pirapora, E parte da minha juventude. Mas, assim, como meu pai, assim, ele sempre, né, sofreu muito com essa questão do desemprego, então a gente mudava muito, mas sempre voltou ali para Pirapora. Então, eu comecei a estudar em Pirapora, depois nós acabamos mudando para Salto de Itu, já morei em Salto de Itu, morei em Araçariguama, mas a gente voltava para Pirapora. Ô Cida, a Adriana estava me contando que na pandemia, quando o medo aterrorizava o planeta, na parte mais forte, você era vista nas comunidades, embaixo de viadutos, levando alimentos para famílias menos favorecidas. Você continua fazendo esse trabalho social? Tem um grupo envolvido, empresários, voluntários? Você ainda faz
Nós temos tipo ainda, sim, temos a cozinha solidária. Nós acabamos fazendo na pandemia porque, assim, muita gente ficou desempregada, principalmente mulheres, né? Porque ali naquele Porto de Areia, ali em Carapicuíba, muitas mulheres trabalhavam no Alphaville. E como veio a pandemia, quando veio essas mulheres, né, do Alphaville não queriam mais mulheres que moravam em comunidade com medo do vírus. E nós fomos até lá com um grupo de pessoas, sim, né? Nós tínhamos até assistente social que fez todo um levantamento das mulheres que ficaram sem emprego. Eram 27 famílias sustentadas por mulheres, né? E não tinha, se viam ali sem saída. E nós acabamos então formando a nossa cozinha solidária, que primeiramente funcionou numa igreja ali no centro de Carapicuíba, né, com a ajuda de voluntários, né? Então nós não temos assim, não é uma associação, foi assim um grupo que foi construído no WhatsApp. Então as pessoas que vinham, muita assim, ajuda veio também do Sérgio Ribeiro também, que já foi prefeito na cidade, então também contatando vários, né, empresários que ele conhecia. Então nós acabamos fazendo essa cozinha, ali nós tinha a marmita, né, que a gente servia todos os dias, de segunda a domingo, eram 120 a 125 marmitex. Depois nós conseguimos fazer com que fosse feita uma cozinha dentro da comunidade, e depois a própria comunidade, as próprias mulheres ali daquela comunidade conseguiram tomar conta. Até hoje elas fazem esse trabalho lá, mas então porque nós fomos estruturando para que elas pudessem caminhar com as próprias pernas. Continua ativo. Continua ativo. Então a primeira cozinha que nós fizemos foi dentro da comunidade, era de madeira, hoje já é de alvenaria, e hoje a própria comunidade é que faz todo o trabalho. Aí nós estamos numa outra comunidade, que é no Tonato. Né? Comunidade é um jeito carinhoso de falar favela, né? Então, antigamente, hoje não se fala, não pode falar muita coisa. O pessoal é uma comunidade, mas na verdade são famílias que moram em lugares menos favorecidos, né? Sim, que não tem infraestrutura. Até mesmo na época da pandemia, nós conseguimos também, por meio aí de arrecadação, e também fizemos vários almoços e tudo mais, para conseguir fazer um playground para as crianças nessa comunidade, porque né, ali o esgoto é céu aberto, então um outro local para as crianças poderem brincar. E nós conseguimos cursos também profissionalizantes para a juventude, e a comunidade está lá se organizando. Hoje a gente vê mesmo que as lideranças dali já conseguiram até uma outra forma de melhorar as moradias. Unidade, né? Sim. Entre o pessoal da comunidade. Sim, principalmente as mulheres, viu? Principalmente as mulheres. Então, e aí a outra que ainda continua até hoje é no Jardim Tonato, né? Funciona numa igreja católica, então o padre cede lá para gente de segunda a sexta, para que nós possamos, né, tá fazendo o almoço lá, para pelo menos uma refeição por dia para as pessoas que ainda estão desempregadas, outras que estão nas drogas e tudo mais, e tem as crianças, né? Então, é importante ainda continuar. Muita gente fala, acabou a questão da fome. No Brasil, ainda não. É uma ação entre amigos, não tem nada a ver com ajuda de poder público, nada. Não, nada. Professora, na sua família, sabe-se que você foi a primeira mulher a conquistar um diploma universitário. Por que você escolheu a educação? Então, justamente porque eu encontrei muitas professoras, né, enquanto estudante, que foram uma luz, né, no meu caminho, né, na minha vida, e que me ajudou também a ajudar os meus pais. Né? Então, lembrando, né, os meus pais, eles
eram analfabetos, né? Mas pessoas religiosas, muito assim, com muita crença em Deus, muita fé na vida também. E, nossa, várias coisas eu não sabia, eu sou a irmã mais velha, né? Mas muitas coisas eu não aprendi em casa, eu aprendi na escola. Parece que tem uma foto com você na colação de grau. Seriam seus pais? Meus pais. A Adriana separou umas fotos aí, diretor. Depois a gente vai rolar essas fotos. Parece que eu vi uma foto lá, você na colação de grau junto com seus pais. Sim, o meu primeiro diploma universitário. E você trabalhou em outras áreas antes de abraçar a educação? Sim, é porque assim, como eu falei, eu fui criada, né, uma parte em Osasco, depois fomos para Pirapora do Bom Jesus. Pirapora do Bom Jesus é uma cidade turística também, né, religiosa e turística. Sim. Então eu trabalhava final de semana, desde os 9 anos lá naquelas barraquinhas, naquelas lojas vendendo, né, os produtos religiosos, santinhos, essas coisas. Então eu trabalhei bastante e depois eu trabalhei num supermercado, a primeira vez que eu fui registrada. Eu tinha 15 anos de idade, mas sempre para ajudar, né, a família. Continua lecionando? Eu estou aposentada, né? Estou aí aguardando aí algumas aulas, mas já dei aula em faculdade. Sinto muita falta. Eu gosto da sala de aula. Você deu em algum lugar que o Brasil ocupa o 53º lugar em educação geral entre 65 países avaliados pelo PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Dizem que o Brasil é forte na inclusão de alunos nas escolas, contudo peca em oferecer um ensino de qualidade. Qual seria a sua leitura a respeito? Não se investe no professor, né? Então, não se investe na questão do dia a dia, das questões básicas da educação. Então, não adianta você investir em prédio público e você não investir no ser humano que está ali dentro. Eu tenho assim uma certeza plena que se você tiver um olhar para esse professor, esse educador, como um ser humano, ele não é muitos falam, nossa, ser um professor é um sacerdócio. Não é uma profissão. E como professor, e como profissão também, ele tem a família para sustentar, né? Ele tem tudo que o ser humano necessita, ele tem necessidade também. Agora, como é que eu, enquanto ser humano, um professor, eu não tenho, na minha casa, por exemplo, eu não tenho condições de ter um local para leitura, não tenho como fazer um curso que seja, né, para me preparar melhor. Como que eu vou dar uma boa aula? Não tem como, né? Então, a educação não é magia, né? Ela é ciência. Então, sim, como ciência, ela tem que ser tratada, né? Então, o educador, ele tem sim que ter condição né? Tem que ser valorizado, tem que ter, né? A gente fala, né? Formação continuada, isso é imprescindível. Diretor, você esteve no Japão, né? 2 vezes? Uma vez? No Japão, professor, parece que a única pessoa que o japonês se curva é para o professor. Sim, existe o respeito, lá o professor é valorizado, né, diretor? No Japão, uma coisa é bem diferente. E aí nós vimos, né, a Segunda Guerra Mundial, foi arrasado o Japão. E qual foi o norte deles, qual foi a premissa deles? Vamos investir em educação. E olha o que é hoje, né, o Japão. Agora, aqui não, aqui se tira todos os direitos do professor. Uma parcela da população tem acesso à educação, outra sequer finaliza os estudos. Sim. Essa é a realidade do Brasil. Sim. A onda hoje é o WhatsApp, professor. É o Facebook, as redes sociais. Coisa rara você ver um jovem lendo um livro, um jornal, consultando um dicionário. Ainda mais agora, com um avanço extraordinário, diga-se, que é a inteligência artificial. Eu diria que muitas profissões já estão à deriva. Né? Sim. Inclusive o jornalismo. Né? Ficou doente, só digitar a causa, né? Tá doendo meu peito, tá doendo a cabeça, tal. Precisa de um texto jornalístico, só dizer o tema lá, quantas linhas e tal. Tá bonitinho. Acabaram-se as grandes orquestras, hoje você grava um disco na cozinha e com todos os instrumentos digitais possíveis.
A gramática, então, professor, pelo amor de Deus, assassinada todos os dias. Embora virou bora. Estamos juntos, estamos juntos. Somos nós, é nós. Na escola, tá ligado, professora? Afinal, como a senhora analisa tudo isso? Olha, primeiro que... O povo não lê mais. Assim, primeiro que os tempos realmente eles mudam, como a linguagem. Nós sabemos, se nós formos olhar, por exemplo, o século XIX, a forma como se tratava as pessoas, Vossa Senhoria, né? Então, existe essa mudança, ela não é ruim, desde que ela venha acompanhada, né, de significados, né? Então, isso é importante. Você deixar de ler, isso é ruim. Então, o que é que pode nos ajudar? É fazer com que nós possamos investir realmente mais na educação, né? Importante isso. Que essas novas tecnologias, elas também, os professores possam também ter acesso a elas para poder, de alguma forma, fazer essa conversa com o mais jovem. Então, o professor, por isso que tem que ter a formação continuada, para que essa linguagem ele também possa acompanhar, para que o conhecimento científico acumulado, ele possa ser passado para essa nova geração. Vamos falar de política? Vamos. Vamos falar de política. Vamos lá. Professora, como foram os seus primeiros passos na política? Olha, bem jovem ainda, né, morando na cidade de Pirapora do Bom Jesus, eu queria entender, assim, sempre fui curiosa para tentar entender por que tanta... assim, sempre mudava prefeitos, aquela coisa toda, mas a população, em termos de saúde, educação, muita gente sem acesso, né? E uma das primeiras vezes que eu fui conversar com um prefeito, acho que eu tinha 16 anos, que eu fui questionar a morte de um rapaz que entrou no posto de saúde, como eu morava próxima, né? Ele foi lá para visitar a mãe. Teria sido o Raul Bueno? Não, esse ainda não era, não. Era o... Ai, agora eu esqueci o nome. Esqueci o nome do prefeito na época. Mas o Raul Bueno foi meu aluno de 7ª série, então ainda não foi. Então, fui só questionar por que né, ele foi visitar a mãe e o menino saiu morto, a mãe, né? Mas, e aí o prefeito na época me falou que eu não tinha, se eu era parente do menino, se eu tinha alguma coisa a ver. Falei, não, mas era uma coisa absurda, por isso que eu achei, né? E como era mais fácil, na cidade pequena, você conhece todo mundo, e eu conhecia, né, o prefeito. Falou, então você não tem que estar perguntando, né, sobre isso. Mas tudo bem, passou. Depois, a questão de um professor de história, no meu 3º colegial, que abriu a minha mente também com relação à questão de política, né? Então, assim, isso já começa na própria escola, participando lá né, da organização estudantil, e depois na faculdade eu tive aí acesso, né? Mas foi candidata, vereadora lá? Fui candidata. Mas então, quando eu comecei a fazer história, justamente foi por causa, né, do professor de história que eu tive. Conheci o Partido dos Trabalhadores, conheci o sindicato quando eu comecei a dar aula também, e foi aí que eu comecei a me envolver. Em 84, eu acabei conhecendo o pessoal de Barueri, Seu Luís, né, o pessoal do PT, depois conheci aqui em Carapicuíba, e aí, né, acabou se identificando mais com Carapicuíba. Acabei me identificando. E o que motivou você testar o nome das urnas e ser eleita vereadora em Carapicuíba? Aqui em Carapicuíba, vizinha de Osasco, você tem um padrinho político? Não tenho padrinho político. Eu tenho o partido que, assim... Aquele que chegou e falou, você é candidata, incentivou, sabe? Aquele que deu que a injeção de ânimo.
Que te colocou na cabeça que deveria ser. Plataforma do PT de Carapicuíba. Primeiro, assim, a gente tem uma atuação na região. Eu fui conselheira regional da PUESP, né, em 84, 85, 86, e nós fundamos a gente fundou ali a primeira subsede aqui na região. Então a gente já tinha uma atuação na região no sindicato. E isso também era concomitante à questão do Partido dos Trabalhadores. Também já era assim, já era afiliada também ao partido. Então a gente tem um histórico, na verdade, né? E eu não, quando um militante ele sai candidato, aí é uma questão do contexto mesmo, sim, né? E eu saí candidata em 2017 porque nós estávamos saindo aí de uma gestão petista, né? E que nós vimos que naquele momento era a nossa obrigação tentar manter aquilo que nós já havíamos conquistado de 2009 a 2016, e para manter aquelas políticas públicas, principalmente da educação, tinha que ter representante na Câmara. Por isso eu me dispus a estar na Câmara. E foi bem votada, né, Cida? Na época, sim. E olha, num contexto bem adverso para o nosso partido, né? Sabe-se que você teve voto nos 4 cantos da cidade, teria sido por conta dos alunos? A educação ajudou bastante? Eu creio que por conta do trabalho que nós desenvolvemos, que, como eu falei, a nossa luta pela educação pública, ela vem desde 1981, 82, depois dentro do sindicato também, né, 84, 85, depois até... Né, mas você ganhou popularidade como secretária de Educação no governo do Sérgio Ribeiro? Porque foi uma das secretarias que houve destaque, né, porque... O Sérgio, ele tinha essa questão também, ele tem, né, essa questão com a educação, e ele tem essa prioridade. E nós, quando nós entramos em 2009, só havia, por exemplo, 1.000 vagas em creche. Uma cidade com 44 anos, nós sabemos que é o município que tem a primeira questão com relação à educação, ele tem que dar conta do ensino infantil. E só tinha 1.000 vagas em creche. E uma fila enorme. E nós conseguimos, de 2009 a 2016, quintuplicar esse número, com qualidade. Né? Com qualidade. Então, foi para quase 6.000 vagas. Então, nós vemos hoje, por exemplo, depois que nós saímos, 2016, comparando com hoje, né, em Carapicuíba, não chega a 6.000 vagas, quer dizer, não acrescentou nenhuma vaga em creche. Por quê? Porque a creche é a educação mais cara que existe. Né? Você tem que ter, no máximo, de 10 a 12 crianças numa sala, com 3 a 4 pessoas, né? Profissionais ali para estarem ali cuidando dessas crianças. E você também, a alimentação, ela é toda diferenciada, o cuidado, né, com mamadeira, com tudo. Então, é muito cara. Então, muitos, né, prefeitos não investem nisso. O Sérgio Ribeiro investiu. Não se pode negar que a senhora fez um trabalho importante na Câmara de Carapicuíba, como vereadora, trabalhou em várias frentes sociais. O que teria prejudicado, Cida, a sua reeleição em 2020? As investidas contra o PT, o problema da prisão do Lula, isso acabou refletindo na sua campanha? 2020, se a gente lembrar um pouquinho o contexto, 2020 ainda estava bem, a questão do PT estava bem complicada, mas nós estávamos no meio de uma pandemia, né? E uma pandemia que todas as pessoas tinham, né, o pavor aí, e na verdade eu acabei perdendo meu pai nesse, né, aí bem próximo ao pleito aí, e
dá um baque muito grande, né? E a Você família pensou inteira. Em desistir com a morte do seu pai? Olha, às vezes a gente desistir não, porque eu vi o seguinte. Porque tava pegando fogo, né? Sim, sim. Mas quando você é militante e tudo mais, e você olha, né, que se você não participar, a coisa ainda pode piorar mais. Porque o meu pai, por exemplo, ele não faleceu, ele não morreu de Covid. Ele morreu porque pelo descaso mesmo com relação à saúde, porque aí achavam que só a Covid é que matava, mas ele tinha um problema de coração, né? E 3 vezes a consulta dele foi desmarcada, né? Colocando que e ele sofreu, né, um infarto em casa. Então, como que... E isso aconteceu com outras pessoas também. Então, embora tenha toda essa questão, aí o medo, né, dos familiares também, né, porque os filhos, todo mundo falando que eu não tinha que sair para a rua. Então, eu fui a mulher mais votada. Seu filho tomava a chave do seu carro, não deixava você sair. Não deixava. Como é o nome do seu filho? Lucas. Abraço pro Lucas. Lucas, Fez olha... muito bem, viu, Lucas? Segurar a mamãe em casa, porque foram tempos difíceis, Nossa, ele né? tinha pavor. Nós perdemos amigos aí da imprensa que, olha, lembra Reinaldo Vaz, né, diretor? Foi um dos fotógrafos, um dos melhores da região, passou aqui pelo jornal, deixou muita saudade, o Reinaldo Vaz. A gente perdeu muita gente bacana, viu? Gente profissionais da área. O Cida, e depois que o Lula foi preso, a exemplo de outros militantes importantes do PT, você encaixou o nome dele no seu. Cida Lula Campos. Carlos. Cida Lula Carlos. Eu estou com esse Campos na cabeça porque ele acabou levando você para o programa dele também. Aliás, você que costuma andar aí pela plataforma do Diário da Região, o Web Diário e tal, procura o Diário da Região Repórter, que o Campos faz um trabalho bacana lá, entrevistando pessoas de vários segmentos da sociedade de Osasco. Chegou aqui no estúdio a Cida Carlos, né, que é nossa companheira lá de Carapicuíba. Mandar um abraço para você, Cida. Qualquer dia a gente participa lá do seu Papo de Mulher também, né? Opa! E nós estamos aqui exatamente falando sobre a importância da mulher saber se defender, né? Então hoje nós temos uma sociedade... Aqui, aparece aqui do lado do Luciano, entra aqui. Nós temos entra aqui. A gente não tem formalidade aqui, não. Uma sociedade, aqui, Carlos, que ela é extremamente agressiva, a Cida vai participar violenta. Do Diário, o podcast do Diário com a Damastor, está aqui no estúdio. Mas muito bacana. bom, tá? Então conta com a gente. Então está aqui a nossa querida Cida, já amiga também de longa data. É um prazer estar com você aqui. E aí vocês, a hora que der, participa sim do nosso programa, Papo de mulher, com a participação dos homens. Não é Papo de Mulher, pô. Vou lá fazer o quê, pô? Os homens têm que não vou não. Papo de mulher, vou fazer o quê no Papo de Mulher, hein, Adamastor? Tá convidando a gente pro Papo de Mulher, que é isso? É que eu tava dizendo aqui para ele, Cida, leva o Adamastor primeiro, depois ele me fala. Que na minha escola, mulher acompanhada não paga, bate no marido de graça. Ele dá treinamento que mulher não paga. Tipo assim, você tem uma rixa lá, fala pra mulherada lá. Você tem uma treta lá com seu marido tal, você não pode dar uns tapas nele, leva lá pra treinar, eu vou te levar pra você treinar, que você vai ficar bem. Aí o esquema do Luciano é o quê? A mulher arrebenta o marido no pau pra cobrar broncas antigas. O bacana é ser daqui na nossa escola lá da Granja Viana, né? Eu tenho 40 alunas mulheres. E eu não sei por que os homens eles começam a treinar e desistem. Porque ele só fica apanhando, né? Você concorda que eu não vai consigo... lá pra apanhar, Luciano? Você vai na aula de sábado, é só mulher. Então, você vai lá para apanhar, eu nem quero chegar perto de uma aula dessa. Porque ele vai usar o saco de pancada. Como o índice de violência tem crescido, realmente, o que você colocou, eu acho que é importante, as mulheres têm que saber, se defender, porque às vezes não é fácil. Mas, e levar esse assunto lá pra gente. Sim, e o que a gente está dizendo aqui? Que mulheres vítimas de violência ou ameaça, elas podem treinar de graça. Mas elas precisam apresentar o boletim de ocorrência, Cida. Que legal. Porque a maioria das mulheres que são vítimas de violência, elas não usam dessa prerrogativa que é na delegacia da mulher e fazer a denúncia. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dando aulas gratuitas para as mulheres que chegarem para mim com o boletim de ocorrência.
É o green card, é o passe livre dela para poder se defender. Você tem que ir no programa mesmo para anunciar isso também. Tá feito aí o convite, viu? Tá certo. Aqui é ao vivo, aqui no Diário da Região, repórter, ele tá sendo quem sabe faz lá. ao vivo. É lá o podcast, como é o nome? É um programa das 10 ao meio-dia, às sextas-feiras, né? É o Papo de Mulher com a participação dos homens. Que legal, Papo de Mulher. Aí, Luciano, já vai na sexta-feira, já tem compromisso. Vou marcar um dia lá, né, Cida? Legal. Obrigado, viu? Mas voltando, ficou Cida, Lula, Carlos. E o presidente da Câmara se negava a falar Cida, Lula, Carlos. Falava, você ainda se apresenta assim ou foi apenas um lance de protesto, de apoio, solidariedade? Na época foi de solidariedade, sim, né? E lembrando que nós acreditávamos na inocência do Lula, acompanhamos tudo, e assim que ele foi preso, a primeira coisa que foi feita por muitos parlamentares no Brasil foi de acrescentar o nome dele para ele ser lembrado todos os dias, que a justiça chegaria como chegou. Professora Cida, tem umas fotos aí que gostaríamos que você comentasse. A primeira é essa aqui, ó. Então, essa foto é da minha formatura, minha primeira formatura, né? E onde meus pais, né, ficaram muito orgulhosos, primeira filha aí, né, e primeira pessoa da família aí tendo um diploma universitário. Agora aqui é uma foto bem antiga, tinha 10 anos, sou a mais velha, a escadinha aí. Aí sou eu, cabelo, né? Curto, cabelo curto. Na época tinha muito piolho, né? Minha mãe não deixava a gente... Você tinha família? Família. Aí ela não deixava o nosso cabelo comprido, ela cortava por causa dessa infestação que tinha nas escolas. Essa foi a primeira vez que meu pai e minha mãe viajaram de avião. E a gente levou eles, foi meu filho, eu e a minha filha também, levamos eles aí para dar um passeio lá na cidade de Olímpia. Essa foto de 1987 foi a fundação da subsede da APUESP em Carapicuíba, onde eu era conselheira regional, junto com o Everaldo, Delfino. É no centro aí? No centro é o Everaldo. Ele foi vereador em Carapicuíba, ele é professor, foi diretor de escola. Você está entre os dois, rapaz? Estou entre os dois. Aqui um encontro aí de professores, mulheres, aí também na época em que o Sérgio... a época que ele era prefeito, sempre promovendo aí palestras, né, para a formação para todos. Tem uma inauguração aí, ó. Aqui foi a questão ali do Cadaval. Marginal Cadaval. Marginal Cadaval. Isso. Que ele fez um grande trecho ali. Diferente de outros governos, né? Então, primeiro ele comprou um terreno próximo, retirou as pessoas que moravam ao longo do córrego Cadaval, e colocou essas pessoas num apartamento e depois passou fez aí então a canalização do córrego. Quem é a criança? Essa é a Cecília, a minha mãe, e essa do lado é a Milza, que ajudou a criar aí as crianças. Até hoje ela... É amiga da família? Ela era minha cunhada, né? Daí eu me separei do irmão dela, mas ela continua me ajudando até hoje. A foto é da Cecília, a minha mais novinha, né? A filha mais jovem, formada em designer, e a gente fica sempre muito emocionada em falar dos filhos, né? Ao todo, quantos filhos? Tenho 3 filhos. Essa é a mais jovem. Tem a Cecília, o Lucas, 25 anos, o mais bravo, que não deixa mais sair de casa. Puxou a mãe. Sempre falam isso também. E a Luana, que né, tem as 2 netinhas. Então, essa foto é no dia aí do protesto, no início desse ano, que os professores da Rede Municipal de Carapicuíba, exigindo aí o piso nacional salarial, que existia na época do governo Sérgio Ribeiro. Enquanto secretária, nós colocamos o piso nacional, né, fizemos aí todo o processo de valorização aí dos professores, e infelizmente hoje nós vemos que eles estão bem desvalorizados.
Aí nós aí na campanha com o Haddad, né, hoje o nosso ministro. Fazendo L. Fazendo L, sempre fazendo L. Essa foto, nós estamos aí com a camiseta da Cozinha Solidária, que nós fazemos parte até hoje. Começamos aí na pandemia, mas a fome ainda persiste no nosso país. É uma das metas do nosso governo Lula. Tenho certeza que nós vamos conseguir isso, mais emprego, né? E aí a questão mesmo de acabar com esses juros que deixaram aí um cavalo de... Como fala, né, o cavalo de Troia aí no governo, para que nós não pudéssemos estar girando a economia como nós gostaríamos. Mas eu tenho certeza que nós vamos acabar com a fome no nosso país. Carapicuíba, o livro de Carapicuíba, para mim, uma cidade assim que mora no meu coração, né? Eu falo, fui criada na cidade de Pirapora do Bom Jesus, mas meus grandes amigos, a questão assim que me trouxe para a questão ideológica mesmo, partidária e também sindical, começou em Carapicuíba. Então, eu tenho muita gratidão, onde crio os meus filhos, criei meus filhos também. Então, é a cidade que eu amo muito. Aqui nós aí com o nosso ministro, hoje, né, o Marinho, grande companheiro e sempre aí atento às nossas, né, reivindicações, às nossas solicitações. Então, grande companheiro. Minha netinha maravilhosa, desde pequena aí fazendo já campanha, né, e tá sempre, né, uma pessoa que já tem essa visão né, de justiça social mesmo. Como ela né? chama, professora? Aurora. Aurora. Linda. Aí também uma foto na campanha, que simboliza para a gente, né, o girassol. Aí a questão das mulheres para nós é muito importante, né? Nós temos que estar sempre olhando para a luz e saber que a justiça social ela vai chegar um dia para todas e todos, né? Aí também é uma mensagem que foi feita na campanha, quem é Cida Carlos, aí falando um pouco de toda a trajetória e de todas as políticas que nós conseguimos implementar enquanto secretária da Educação, os projetos que nós conseguimos fazer com que fossem aprovados na Câmara, mesmo sendo oposição, né, de 2017 a 2020, nós conseguimos aí aprovar projetos ligados à questão da educação, da saúde, né, toda a questão social. Nossa bandeira de luta, né, a gente vai continuar defendendo sempre. Aí também é um encontro aí com sindicalistas, e o Partido dos Trabalhadores aqui na Macro Osasco, que nós fazemos aí todos os anos. E aqui o card aí nós somos candidatas num grupo de mulheres, elas com o povo, fui candidata a deputada estadual. E a nossa gratidão, porque muita gente falava, olha, vocês não vão passar dos 2.000 votos. O investimento não foi tão alto assim, porque sempre, né, colocam que as mulheres não vai ter tanta chance, mas nós mostramos que mesmo com pouco, nós tivemos até mais votos que muita gente... Sem dinheiro, né, Cida? Sem dinheiro. Na raça, na unha. Raça, é isso aí. Aí a nossa campanha, desde que o Lula foi preso, nós estivemos nas campanhas aí para a liberdade do Lula, e é um homem que a gente fala, no nosso partido, é um símbolo mesmo para todos nós. Tudo que ele passou, eu falo, nossa, se eu passasse um pedacinho daquilo, acho que não resistiria tanto. Então ele é a nossa força e sempre a gente vai estar aí lutando, né, pelos princípios que ele luta. Aí é a minha gatinha de estimação. Já tem 13 aninhos só, 13 anos. O nome da gatinha? É Marie. Marie. Marie.
Quem deu foi minha filha. Aqui é uma colheita, nossa, aí no início da nossa gestão, ainda da gestão Sérgio Ribeiro, onde colocou horta em todas as escolas, nós mudamos toda a questão da alimentação escolar, que até 2008 em Carapicuíba era dado aqueles pozinhos que misturava água e fazia uma gororoba lá para as crianças, e quando nós assumimos em 2009, nós lutamos aí para que a alimentação fosse completamente mudada, que fosse in natura, né? Contratamos nutricionistas para todas as idades, desde os bebês até as crianças e os adultos também, né? Que estudavam aí na alfabetização de jovens e adultos, e essa questão das crianças aprenderem com a horta escolar. E muitas pessoas adotaram a horta em casa também. A nossa luta é pela educação, mas também pela saúde, pela vida digna, né, das pessoas. Então, tudo que se coloca aí em relação à melhoria de condição de vida das pessoas, nós estamos também juntos, né? Então, a defesa do SUS também para nós é uma bandeira. A questão da luta, né, que nós também travamos contra a reforma aí, né, trabalhista, que não foi uma reforma, foi uma deforma, né, na verdade, e nós estamos vendo quanto isso acarretou de ruim para os trabalhadores, e nós estamos pedindo a reversão de tudo isso, que vai ser difícil, mas não impossível. Então nós também travamos essa luta contra a reforma. Aí, o grupo de mulheres, gente, como é difícil mulher participar da política, né? Nós estávamos num grupo aí de 14 mulheres, jovens, mulheres negras, mulheres também, né, trans e tudo mais, mas, gente, como é difícil, né? Os homens querem que as mulheres deixem tudo bonitinho em casa para poder participar da política, né? Outros não deixam sair porque não pode sair todo dia. Nossa, tudo bem, todo mundo enfrenta isso. Eu falo, eu que não tenho marido hoje, né? Sou separada, sou viúva, depois eu me casei de novo, separei, mas aí eu tenho um filho lá que, mãe, você não pode fazer isso, mãe, é difícil. Então a nossa luta é todo dia. Aqui na casa da minha mãe, o quintal dela, a gente tem, eu e minha mãe, a gente está aí apanhando jabuticaba. Esse pé de jabuticaba para nós, ele é muito, assim, importante, porque foi meu pai que plantou, né, e ele faleceu aí em 2019, então cada vez que dá fruto ali, a gente pensa nele. Aí são os meus filhos e a minha mãe, né? Minha mãe, a minha filha mais jovem, a Cecília, a Luana, que tem 31 anos hoje, e o Lucas. Eles falam que não gostam, assim, eles não gostam muito que eu fique muito à frente, mas eles não me deixam sozinha também. Então, são companheiros. Está empatado. Está empatado. Na base do amor. Na base do amor. Aí a família, né? Meus pais e os meus irmãos. Eu estou aí, sou a mais velha, tá? Minha irmã Rose, meu irmão Toninho, minha irmã Sandra, meu irmão Nenê. Então, os 5 filhos e o seu Benedito e a dona Luzia. Professora, também tem um vídeo da sua campanha. Vamos rodar para você lembrar. Legal. Uma cidade parece pequena, desta reintegração da forma como está sendo feita. Mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz. Olho no olho, quem fala. E alguns vereadores estão se ajudando também a colher assinaturas. Se a vida ensina, eu sou. Apesar de dizer que é prioridade. Será que a gente é que é diferente? Ou será que os outros são tão iguais? Se honestidade é marca da gente, ser diferente é bom até demais. É minha estrela, é minha cidade, gente sincera que vem e me diz.
Professora Cida, antes de ser vereadora, você teve à frente da Secretaria de Educação. O que marcou esse seu trabalho em Carapicuíba? Olha, primeiramente, na questão pessoal, marcou inteiramente a minha vida, porque enquanto militante, né, desde 1984, e também conselheira da APUESP, aqui na região, nossa, tudo que eu não pude, tudo que nós não conquistamos, né, na região, no estado de São Paulo e tudo mais, à frente da Secretaria da Educação do município de Carapicuíba, com um gestor como Sérgio Ribeiro, né, nós pudemos fazer muitos projetos que demonstrou sim que quando você aplica em educação existe diferença. Então nós conseguimos diminuir, como eu falei, a gente aumentou o número de vagas em creches, mas com qualidade. A gente conseguiu diminuir também a falta das crianças, que muitas crianças faltavam muito à escola. Mas quando você dá uma merenda de qualidade, quando nós instituímos a questão do material escolar gratuito, quando nós instituímos a questão do uniforme gratuito também, muita gente vai falar, nossa, mas o que tem a ver o uniforme com a educação? Muitas crianças aqui na cidade de Carapicuíba moram em comunidades, como nós sabemos, muitas crianças têm vários irmãos. Eu, por exemplo, venho de uma família de 5 irmãos e que no início do ano não dá para comprar uniforme. Meu pai não conseguia comprar uniforme para todos e sempre vinha o bilhetinho lá, olha, se não vier tal dia com uniforme, não vai poder entrar na escola e tudo mais. Então, é um constrangimento, né, que as crianças passavam. E eu falei, olha, as crianças não têm que passar por isso, porque, por exemplo, eu tive 2 irmãos que acabaram abandonando a escola por falta de material, por falta do uniforme. Então, isso ajudou a fazer com que as crianças frequentassem mais as aulas. Outra questão também foi valorizar os professores. Como eu falei, professor não é um monge, não é um sacerdote. Ser professor ou professora é uma profissão. Então, se você realmente investe neles, eles vão fazer o melhor na sala de aula. Agora, um professor sem valorização, sem tempo de preparar sua aula, sem tempo de fazer uma leitura, sem tempo de poder fazer lá a sua, né, estar estudando para trazer o melhor para a sala de aula, como que ele pode fazer, o que ele pode fazer em sala de aula? Então, essa questão de ter tido formação continuada para os professores, fazer o piso, né, fazer com que o professor tivesse um salário digno, né, para que pudesse, então, também ter ali, poder acessar, né, ir ao cinema, que ele possa comprar livros também de sua preferência e tudo mais. Tudo isso faz parte da educação também, né? Não dá para você ser um profissional bom se você não tem acesso ao mínimo necessário. Você vai dar aquilo que você tem, né? Então, essa questão, para mim, assim, foi importante demais e só mostrou mais uma vez aquele que realmente investe no educador, que investe no professor, que investe na criança, tem retorno positivo. Aquele que não, nós vamos ter uma sociedade medíocre. Então, infelizmente, é isso que a maioria dos gestores querem. Mas nós não, né? Nós, dentro do Partido dos Trabalhadores, o presidente que nós temos hoje, e mesmo na cidade de Carapicuíba, que nós temos aí representantes do nosso partido, o nosso princípio é saúde e educação é prioridade. Falam no asfalto, é importante o asfalto? É importante, mas se eu não tiver a saúde, se eu não tiver a educação, não vai valer tanto a pena assim, né? Então é isso. Os eleitores de Carapicuíba devem estar curiosos em relação ao Sérgio Ribeiro, que teve 2 mandatos consecutivos de prefeito lá em Carapicuíba. O detalhe seria o grande detalhe das eleições de outubro de 2024 é que agora, se ele for candidato natural do partido, certamente terá o apoio incondicional
do presidente Lula. Sim. Sérgio Ribeiro vem aí, a professora Cida está na pista, é candidata, é pré-candidata a vereadora ou a vice-prefeita, conta tudo. Primeiro, né, o nosso partido, nós temos aí uma determinação partidária aí que até o início do próximo ano, a gente ainda, nós temos que discutir várias questões internas, né, e o pré-candidato, o candidato ele só vai aí sair, vamos ter o nome a partir das discussões, porque nós participamos aí, né, de um grupo, né, que precisa definir direitinho, né, como é que vai se dar isso. Então nós temos que ver pesquisas, nós temos que ver o que é melhor, mas para mim, né, o melhor candidato é o Sérgio Ribeiro. Então, para mim, é o nosso pré-candidato. E também, de acordo com o partido, se assim for a vontade, né, do partido, nós estamos aí, sim, para participar também. Diretor, lá vem a história, eu sou um soldado do partido. Mas nós somos, na verdade somos, porque não existe, existem aqueles que têm uma carreira, né, fazem carreira da questão política. Nós não, nós somos militantes e o que o contexto colocar aí para a gente, o que for melhor para o partido, para a cidade, é o que nós vamos fazer. É Cida. Isso aqui foi da eleição? Última? Foi da primeira e daí da última também tem um cartaz. O número que eu sei que você começa com 13. 13. Né? Esse... Professora, aliás, professora, queria que você comentasse para encerrar. Tem a Simone Pérez, a nossa editora-chefe, trabalhou uma matéria aqui da redação. Sérgio Ribeiro relembra cena da cadeira com o presidente Lula, uma cena icônica. Está aqui uma matéria no jornal. Queria que você contasse a história do Sérgio Ribeiro. Essa história da cadeira, parece que agora ele quer uma mesa. Agora ele Conta quer uma mesa. Tudo. Conta essa história. O Lula... Aliás, se você permitir, vou ler só esse pedacinho. Esse aqui é o Sérgio Ribeiro. Gente fantástica, amigo aqui do Diário da Região. O nome do petista é visto com simpatia pelo presidente nas eleições de 2024. Recentemente, Sérgio foi recebido por Lula em Brasília e no encontro, além de relembrarem a cena da cadeira, Lula mandou o Sérgio agradecer aos eleitores de Carapicuíba que sempre garantiram a vitória dele na cidade em suas 3 disputas para presidente. Escreveu aqui a nossa redatora-chefe, Simone Pérez. Conta essa história da cadeira, para quem não sabe. O Lula, acho que todos que acompanham um pouco a questão política sabem que o Lula, ele veio até Carapicuíba, pediu votos também para o nosso, né, pro Sérgio Ribeiro aí, né, companheiro aí de partido, logo na primeira legislatura dele, né, em 2008, na verdade. E uma das questões aí que ele perguntou para o Sérgio, né, falando, olha, agora acho que só falta uma cadeira lá para você poder sentar, então, e para poder comandar a cidade. E o Sérgio colocou que sim, né, que gostaria. Mas ele achou que o Lula não ia lembrar dessa cadeira, e assim que o Sérgio ganhou as eleições, o Lula mandou a cadeira que está até hoje na casa lá do Sérgio, né, na verdade, porque foi um presente do Lula. Então, ele usou durante a gestão e tem a cadeira até hoje. E agora, em visita novamente lá ao Lula, em Brasília, quando o Lula viu o Sérgio, falou, e aí, Sérgio, a cadeira? Falou, a cadeira eu já tenho, agora falta uma mesa. Vamos ver se vai vir a mesa. Que venha a mesa, hein? Que venha, né? Que venha. É isso. Não enrola. Cida é pré-candidata a vereadora. Pré-candidata a vereadora. Pré-candidata. Tá bom. Pré-candidata. Alguma pergunta, diretor? Para a Cida? O diretor dizendo que as portas estão abertas para a professora Cida, o Diário da Região, por meio do nosso diretor Márcio Salazar, agradece a sua participação. Muitíssimo obrigado, professora. Eu que agradeço.
Retaguarda técnica, Davi Gonçalves, Alan Júnior e Eliane Tafu. Hoje participação especial da Adriana Gonçalves. A direção é dele, Márcio Sanazar. Apresentação, Adamastor Inácio. Participe das ações sociais da sua cidade. Aqueça alguém nesse inverno. A gente se vê na próxima semana. Até lá.